Perguntar, você falou Dorival não ter caído da seleção. A gente já teve milhares de exemplos de técnico que assumiu um mês antes, e aqui o intuito não é fazer uma regra. Técnico que ficou um mês antes, assumiu, levou, sei lá, pra semifinal. Técnico que caiu durante, levou pra final. Técnico que ficou, sei lá, o Didier Deschamps tá indo para o 4º ciclo, se eu não me engano. E, pô, uma final, outro e é um título. técnico de seleção. Isso, é um técnico de seleção, bem observado. Aí eu te pergunto, não quero fazer uma regra, não tem receita pronta. Enfim, não tem receita pronta. Aí eu te pergunto, qual é o limite para Dorival? Porque, pelo amor de Deus, não quero aqui já falar, Dorival corre... Não, não é isso. Sim. Mas, sei lá, a próxima data FIFA tem Chile fora e Peru... Quase que eu me dei mal aqui. Chile fora e Peru jogando em casa. Em casa. Me conta uma coisa, por exemplo... 3 pontos nessa data FIFA. Sei lá, perde pro Chile que tá mal, ganha pro Peru. Já é nessa data FIFA o limite pro Dorival? Cara, eu acho que assim, não tem essa questão de 3 pontos. Tem que voltar com 6. Porque se a gente perder pra uma dessas duas seleções, a gente já corre o risco de ser ultrapassado por uma delas. E aí a gente pode cair pra 6º e quem sabe aí se a gente perder os 2 jogos, a gente pode cair pra 7º, que já é a posição da repescagem. Então a seleção brasileira precisa ganhar os 2 jogos. Não tem a opção de perder um desses jogos. Porque a gente já não chega na Argentina mais, né? A Argentina, se não me engano, tá com 18 pontos. A gente não chega. Mas a gente precisa vencer esses 2 próximos jogos, porque em teoria são os nossos 2 adversários mais fracos. Então a gente precisa vencer pra pelo menos ficar um pouco mais confortável. Porque quando a gente vence o primeiro jogo da data FIFA, dessa data FIFA, dá a sensação de que, beleza, a gente ganhou de 1-0, não apresentou um bom futebol, mas tudo bem, vamos lá, o importante é vencer. Mas aí perde o jogo seguinte e já vai cair pra 5º de novo, porque a gente tava em 4º quando vence e cai pra 5º. Aí eu já acho que a seleção tem que abrir o olho, principalmente o Dorival, porque eu acho que ele toma algumas decisões erradas na montagem desse time, sabe? É um time que não cria. Pra mim, esse é o principal erro da seleção brasileira. Não tem jogador de criação, não tem por quem passa a bola. Trazer pro nosso futebol aqui brasileiro, pra clube, toda jogada do São Paulo passa pelo Lucas, porque ele é o jogador de criação do São Paulo. Na seleção a gente não tem ninguém pra criar. Então tem que viver de lançamento o tempo todo. Enfim, Era o Neymar. o Paquetá. Só que sem o Neymar virou o Paquetá esse cara, né? Eu vou te falar, não virou, pela primeira vez, assim, você falou, acho que a seleção não carece de talentos. Eu também acho que não. Mas eu olhei e comecei a lembrar as outras seleções, ô Bruno, e comecei a pensar, cara, não tá no mesmo nível. Eu vi dessa forma. Falei, não tá do mesmo nível. Eu vi, vamos lá, qual é a seleção da Copa de 2000? Podemos ir um pouco mais pra trás. Até puxa aí pra mim, Gabi, porque a memória não vai ser legal. Vamos de 2010, 14, 18 até 22. Porque eu dei uma olhada e falei, sabe aquela aura? Aura de campeão, aura de jogador que você fala, pô, é seleção? Tem alguns que eu não vejo isso. Não. E eu não sei se é a falta de costume que a gente tem com uma nova geração ou com novos nomes, mas sabe aquele que você olha e você fala, tá, merece estar na seleção, mas não é aquele jogador de seleção. Então, por exemplo, vamos lá, a Gabi pegou aqui a de 2010. Pega a de 14 aí, ô Bruno. Tudo bem que a de 14 teve um vexame. A de 14 dá pra lembrar também. Mas a 10, ó, Júlio César, aí você tinha Maicon, mas também não Thiago tem muita cara Silva, de seleção essa de 2010. Luizão. Ah, não, mas você pega... Pô, Time de operários do Pera aí, Dunga, né? Júlio César, Não, cara de perfeito. É seleção. um cara que tem liderança. Maicon, cara de seleção. Maicon joga melhor que o Danilo. Sim. Thiago e o Danilo, Silva. que é a figura de liderança atual Vamos da lá, seleção. Thiago Silva e Juan. Pois Lúcio, olha isso. Lúcio, 3 verdade. zagueiros. Daniel Alves eu vou citar o nome, porque, enfim, mas tá lá na lateral direita. Aí você vem Júlio Batista, Kaká, Gilberto Silva, Felipe Melo naquela época, não sei, mas vamos colocar aqui esses 3. Você tem um meio de campo, Kaká, Gilberto Silva e aí o que eu falei? O Júlio Batista. Aí você bota na frente Luiz Fabiano, na época, ok, o ataque não era tão bom. Tinha o Robinho, que também Kaká, tem que né? colocar aí, mas enfim. No meio, né? São jogadores que você Mas- viu... Sim. Eu acho que Entendeu? 2006. Vou pegar aqui 2006, Não, que a gente 2006 vai é um falar suco disso aí. Mas, que ó, aí a gente vai... A de 22 agora, a 18 teve... Neymar. Enfim, tinha Neymar, tinha o Renato Augusto. O Renato Augusto jogava de titular e quase... Não, o Renato Augusto foi o 12º jogador. 12º jogador, Mas também isso não é aí. um cara de perfil de seleção. O que acontece, cara, na seleção brasileira, a Gabi tá buscando aí outros times pra gente fazer esse debate, porque você vê um ataque que é do Real Madrid, né? Os 3 jogadores do Real Madrid, que não conseguiram passar por uma defesa. Eu tava olhando aqui o time do Paraguai de ontem, não só do Paraguai, como o Brasil também não conseguiu ganhar na Colômbia, na Venezuela, outras seleções.
Mas o Paraguai venceu o Brasil com o Balbuena, que não servia pro Corinthians, foi mandado embora. O Isidro Pita, que é o centroavante do Cuiabá, jogou contra o Brasil. E outros jogadores do futebol brasileiro, né? O Vilha Sante do Grêmio, Bobadilha do São Paulo, Não outros dá. caras que estavam jogando contra o ataque do Real Madrid. O que isso diz pra mim? Com 3 gols sofridos nas eliminatórias, o Paraguai Sim. marcou 2. O Brasil já tomou 8 ou 9. Acho que são 9 com o gol de ontem. isso? Não tomou isso no ciclo inteiro passado. Com o Tite. Isso, né? Falando dos jogos, né, de 8 pré-Copa gols. do Mundo. 8, boa. E, cara, 2006 aqui, ó. vai, Gabi. Vai lá de 2006. Ah, os jogadores, tá? Adriano, Cafu, Cicinho, Cris, Dida, Emerson, Evandro Mota, Fred, Gilberto Silva, Juan, Júlio César, Juninho Pernambucano, Kaká, Lúcio, Luizão, Mineiro, Ricardinho, Roberto Carlos, Robinho, Rogério Ceni, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Zé Roberto. Essa de A 2006, última seleção. Essa